estou resenha com o Rodolfo e com a Sayuri. E aí, Sayuri, tudo bom? Tudo bem, sim, você? Sayuri, que é uma leitora inveterada aqui, já devorou vários livros da Empíricos Books. E hoje eu vou conversar com ela sobre a terceira edição da coleção, né, já publicada, que é Uma Senhora Toma Chá. Senhora foi foda. Então, Sayuri, me explica uma coisa, né? Se a gente pegar o título desse livro meio soltão assim, eu até chutaria que é um livro de ficção. Mas não é o caso, né? Definitivamente. Então, de onde que vem essa história aí de uma senhora tomar chá? E o que isso tem a ver com a temática do livro de fato? Acho que é uma questão realmente para chamar a atenção de qualquer leitor, porque o tema, a princípio, parece ser pesado. Se me falassem que era um livro sobre estatística, eu com minha formação em letras não teria tanta vontade de ler. Entendi. E escolhi mesmo pelo título e eu acho que a ideia é mostrar que qualquer um pode ler sobre esse assunto. Então, se fosse um título que já te levasse a imaginar qual seria o assunto, muitos seriam deixados de fora. Entendi. Tipo, Teoria e História da Estatística no século XX, esse é um livro que você sequer encostaria nele. Exatamente, é bem provável. E já mostra que você deve encontrar anedotas, né, pelo livro, e é exatamente o que acontece. Então, apesar de trazer informações super importantes, bem profundas, tudo é exemplificado de um jeito bem concreto, né, para ficar mais claro. Parece ser tão abstrato para mim, pelo menos, matemática, esse tipo de coisa, claro, é muito abstrata, mas o livro sempre traz essas anedotas para ficar tudo bem mais fácil de entender. Não, inclusive esse é um artifício retórico que a gente usa muito aqui na Empíricos, né, porque economia e finanças é muito abstrato também, né? Então a gente conta história porque a gente é meio fofoqueiro mesmo, mas acaba ajudando a passar as ideias de economia também, né, sabe? Bom, a maior prova disso, eu acho que o autor, que é o David Salzberg, ele botou a esposa dele de cobaia para ler o livro, né? Sim, exatamente. Devem ter sido cortadas ou adaptadas várias partes lá, porque quando a gente entende muito de um assunto, mesmo que tenha competência para adaptar e tudo mais, a gente vai do jeito mais fácil explicando para os outros, né? Então, se tiver um filtro antes, já que o objetivo dele era atingir um público maior, eu acho que foi uma ótima ideia. Sim. Pelo resultado final do livro, eu acho que a esposa do David é bem brava, né? Ela deve ter vencido todas as disputas conjugais aí sobre a edição do livro. E outro artifício aí usado e que facilita, acho que nessa digestão da estatística, é que o David ele vai apresentando as pessoas, né? Não as teorias, né? Mas assim, quem é o cara que chegou a determinada conclusão, quem é o cara que deduziu determinado modelo, né? E aí você acaba se apaixonando pela história das pessoas também, né? Tinha tudo para ele acabar só citando referências acadêmicas, né? As coisas... Esse tipo de coisa que esses estudiosos atingiram, mas ele sempre mostrou que eles são pessoas antes de tudo, né? Sim. Inclusive eu estava lembrando aqui, olhando a sua resenha do livro, né? Do Francis Galton, que, se eu não me engano, ele era primo do Darwin, né? E ele era aquele primo bem chato, assim, porque o Darwin ele tinha já publicado o trabalho dele depois de um tempo, né? E o Galton ele morria de inveja do Darwin e ele queria publicar um outro trabalho que fosse pelo menos do mesmo quilate do Darwin, né? E aí ele começou a mexer com isso e no final das contas, assim, ele não, felizmente, não foi muito à frente, né? Até deu margem a algumas ideias de eugenia, né? Que é o Darwin usado para o mal, né? Até dentro do escopo do nazismo. Mas ele foi um cara que chegou a uma conclusão estatística bem relevante, que é muito usada em economia e finanças, que é a da reversão à média, né? Porque quando você estava estudando a evolução, você fala assim, poxa, casa um homem alto com uma mulher alta, o filho dele nasce mais alto. Aí esse filho que nasceu mais alto, ele casa com outra mulher que era mais alta que a própria mãe. Então vai nascer uma criança ainda mais alta. Então por que a gente não está no mundo de pessoas que têm 3 metros de altura? Né? Essa reversão à média, né? No fim das Exatamente. contas. E isso é uma puta sacada, né? Porque no mercado financeiro,
rola muito isso da reversão à média, né? Então, às vezes a ação que disparou por algum motivo, né? É um motivo não racional, ela vai para baixo e aquela que está muito mal vai para cima, né? E daí você pode ganhar com as duas rebalanceando o portfólio, etc, né? Então essa foi uma sacada do Galton bem inteligente e que se aplica muito ao mundo das finanças, né? Tem alguma outra historinha do livro assim que você lembra e te cativou particularmente? Olha, particularmente acho que não. Eu gostei um pouquinho de cada uma, talvez um pouco a história da indústria automobilística japonesa, né, que foi auxiliada. Agora eu não vou lembrar os nomes, não, né? Fica eu tranquila. teria que consultar novamente, mas o quanto ajudou, né, os conhecimentos estatísticos do especialista norte-americano, né, aplicado que isso, e com a agilidade tradicional japonesa, tudo acabou sendo adiantado, né? E só para explicar, né, o lance da senhora toma chá, né? Você até escreveu aqui na sua resenha aplicado ao contexto nacional, porque pouca gente toma chá aqui, né? Então se você colocar o café primeiro e o leite depois, é diferente de colocar o leite primeiro e o café depois? Eu vi que era uma forma de chamar a atenção, a anedota, né, do chá, mas ela chamaria mais atenção para a cultura europeia. Então, como eu queria que a resenha chamasse a atenção do possível leitor, eu tentei trazer para a nossa cultura, né? Então, legal. Foi por isso o primeiro parágrafo. Sim. Não, inclusive eu tinha, também pode ser chamado de dependência do caminho, né? Tecnicamente, que é a ordem que você faz as coisas, pode fazer muita diferença no resultado final se existe dependência de caminho, né? Então, se você primeiro lava a sua roupa e depois passa, o resultado final é muito diferente de você passar a roupa e depois colocá-la na máquina de lavar, né? É um exemplo idiota, né? E eu tinha brigas homéricas com o Felipe, inclusive, quando a gente estudava junto, porque a gente ia lá no bandejão da química e ele fazia questão de falar assim, tem que colocar primeiro o estrogonofe e depois o feijão, né? Se você colocar primeiro o feijão e depois o estrogonofe em cima, fica uma merda, né? E eu falava, cara, fica uma merda de qualquer jeito, porque estrogonofe e feijão são coisas assim impossíveis. E aí a gente ficava discutindo também sobre isso. Thaília, muito obrigado. Sua resenha ficou sensacional, né? Então, muito obrigada. É aqui um exemplo vivo, né? Ela fez letras, né? Isso. E curtiu um livro de estatística, então, para todos os gostos, esse é um livro muito, muito legal. Uma senhora toma chá. Valeu. Obrigada.